Bom dia e bem-vinda ao meu tricô diário. Hoje vai ser a segunda parte do vídeo em que eu mostro uma parte dos meus livros de tricô. Então, se você me acompanha há algum tempo, você sabe que há um mês atrás, mais ou menos, eu fiz um vídeo mostrando uma parte dos livros de tricô que eu tenho. Eu dividi em duas partes para ficar, enfim, mais coeso. E a primeira parte do que eu estou mostrando são os livros sobre designers, livros que foi alguma designer que fez, então tem receitas e coisas assim. Depois, na segunda parte, eu vou mostrar os livros mais de técnica, são livros que não tem uma designer por trás, mas que juntam técnicas e, enfim, alguma coisa interessante assim, tá? E aí eu fiz esse vídeo um mês atrás, ele ficou imenso, e na hora de editar eu vi que ele estava muito grande, então eu parei no meio, e agora eu vou fazer então a segunda parte, tá? É a mesma gravação daquele mesmo momento, só que agora eu estou mostrando a segunda parte dos livros, tá bom? Espero que você aproveite. Qualquer dúvida, me escreve aqui embaixo, tá bom? Aí esse daqui é o que eu falei, que é da Denise DeSantis, que foi o primeiro livro dela. A Denise DeSantis é uma mulher incrível, super fofa, eu já falei dela aqui. Ela tem um canal que se chama Earth Tones Girl, que é a garota dos tons terrosos. É lindo isso, né? E ela é super especialista em meias. E aí, na época da pandemia, ela fez uma super aula com vários vídeos sobre construção de meias. Então, se você entende inglês, dá uma assistida, e você gosta de meias, assiste esse. É tipo um curso que ela fez, só que é um curso livre, que está no YouTube, no canal dela, sobre construção de meias. Ela fala de tudo de construção de meias. E aí ela fez uma. Esse curso dela chama No Fear Sock Knitting. É tipo tricotar meia sem medo. E aí ela fez o livro desse, meio que, né, aí depurando um pouco essas técnicas todas que ela ensinou no vídeo, e tem outras receitas. Então esse é um livro dos que eu falei, que tem muita técnica, então esse é um livro bem sobre anatomia de meias, diferença de você fazer de baixo para cima, de cima para baixo, diferença de punhos, diferença de calcanhares, diferença, é bem sobre construção de meias, mas ela tem um monte de receitas. E aí, como é de uma pessoa só, então daí eu resolvi colocar na pilha aqui, nessa pilha de, tipo, de designers, né? Porque ela é realmente uma super designer de meias. Esse daqui é o livro da Denise DeSantis de meias. Então aqui ela fala, tá vendo? Aqui ela faz sobre o livro, né? Aí como começar, o que que eu preciso para fazer meias, que partes, quais são as partes da meia, tipo, qual é a anatomia das meias, né? Métodos, como que você pode fazer as meias, planejamento, como que eu preparo, como que eu decido qual tamanho eu vou fazer. Então ela fala inclusive disso, de como medir o seu pé para saber o seu tamanho. Aí capítulo 4, vamos começar, né? Vamos trabalhar fazendo junto, então tipo comprimento do pé, comprimento do tornozelo, né, do cano. Aí a parte divertida, ela chamou o capítulo 6, que são os calcanhares, né, tipos de calcanhares, tá vendo? Ela ensina 3 tipos de calcanhar, como evitar buracos, como que eu conserto outros problemas. Aí a ponta, né, a biqueira, tipos de biqueiras, tá vendo? A reta final, o que que falta, então o grafting, ou então os Jenny Surprisingly Stretch Bind Off, que é o arremate surpreendentemente elástico da Jenny, como que eu lavo minhas meias, aí tips and tricks, né, então são dicas e truques para melhorar, e enfim, coisas que você pode fazer, e aí aqui no final ela tem as receitas dela. Então são algumas meias que ela deixou aqui. É isso que eu vou mostrar, tá? Nesse livro. Porque tem, o resto é falando, tipos de fibra, não sei o que. É a parte técnica do livro, né?
Então aqui é a parte das receitas, tá vendo? Então quais são as meias, as meias que ela fez. Então No Fear Shorty Socks, que é uma meia curta, né, de cano curto. Rising Up Socks, então é também uma meia de cano curto que é feita de baixo para cima. Fearless DK Socks, então essas aqui são meias de cano curto com fio DK, então com fio mais grosso. Aí Sock Exploration Socks, esse desenho que ela fez, que é eles chamam de vanilla pattern, que seria tipo uma receita baunilha no sentido de simples, seria o nosso sorvete de creme, sabe assim, tipo uma receita que não tem nada, não tem textura, nananã. Ela geralmente usa fios que fazem listras sozinhos, né? Tipo, o próprio fio cria essas listras. Então, eles chamam de receita baunilha no sentido de uma receita assim, super, não tem nada, não tem textura, não tem nada de diferente. Que é só para você fazer mesmo, para brincar com diferentes construções e tal. Aí ela tem esse Easy Ankle Socks, que tem esse esse punhozinho que é em cordão, tá vendo? Aí essa receita que chama Seeds of Color, que tem um ponto arroz aqui com duas cores. Essa daqui que é a Helical Socks dela, que é acho que uma das mais conhecidas, que é uma receita para você usar duas cores e fazer aquele tricô helicoidal, que você faz uma volta de cada cor e ele fica assim desse jeito bem listradinho, bonitinho. E aí ela brincou justamente com o contraste, tá vendo? Aqui ela pôs uma das cores como contraste, aqui ela pôs a outra como contraste. As duas são usadas no corpo da meia. Aí essa Alacrity Socks, que tem esse calcanhar que é em cordão, e aqui tem a biqueira em cordão também. E é isso. Aí esse livro aqui é o primeiro livro, não, o segundo livro da Kutowa-Kika. Chama Effortless Needs to Wear. Effortless Patterns by Kutowa-Kika. Chama tipo tricô para usar. Seria tipo o prêt-à-porter da moda, né? Então, meio que querendo dizer assim, são tricôs básicos e práticos, que é tricô para você usar no dia a dia mesmo, né? E aí, effortless patterns, são tipo receitas que são simples, que não tem sabe, tradução literal seria sem esforço, mas não funciona em português isso. É no sentido de, quando você fala uma effortless piece, é uma coisa que não, é uma coisa que não tem nada que chame muito a atenção, que passa batido no dia a dia. Então é para você usar no dia a dia mesmo, sabe? Não é uma super peça que alguém vai olhar e falar, nossa, eu tava com ela ontem, sabe? É tipo coisas mais básicas para você usar no dia a dia. E esse foi um livro que eu ganhei de uma pessoa muito querida, fiquei muito feliz. E tem coisas muito lindas aqui dentro. Assim, realmente ela tem a Kutowa-Kika tem uma coisa assim bastante básica, sabe? Ela tem peças que são chamativas, né? A Love Letter, por exemplo, não tem como você não reconhecer que é a Love Letter dela, que é aquela regata toda em renda, né? Ela tem peças que são assim bem, não é extravagantes a palavra, mas que são muito características, né? Mas ela também tem muito essa coisa básica, essa coisa clean, simples, que é uma coisa bem escandinava, né? Ela tem isso. Então esse é um livro desses que é assim bem mais básico, né? E aí ela tem um outro livro dela também, que também é pela Laina, vai ser minha próxima aquisição, que tem outros tipos de receitas dela. É muito legal. O livro da Kutowa-Kika, que tem essas peças que são mais básicas dela. Então também tem um prefácio, também ela fala sobre geralmente todos os livros têm isso, além das abreviaturas e tudo mais, mas tem tipo, por que eu escrevi esse livro, o que eu estava pensando, qual é a ideia, não sei o que e tal. Então tem essa blusa, que é uma blusa muito bonita, com
essa textura interessante aqui, e aí tem uma textura interessante na lateral também. Ela gosta muito desses sweaters oversize, né? Então fica bem bonito quando você tem bastante textura. Simple Things, esse daqui é um suéter bem simples, tá vendo? Totalmente básico. Tem canelado torcido nos punhos, na gola e na barra, mas de resto é totalmente malha simples. Essa daqui é uma peça linda, por exemplo, para depois brincar de bordar em cima dela, porque ela é uma tela em branco, né? Aí um gorrinho, todo mundo tem que ter um gorro canelado, então ela também tem um gorro canelado, que também tem um jeito diferente, todo mundo tem um topinho diferente. E essa blusa aqui que eu acho super bonita, que também é parecida com a primeira no sentido de que é um suéter oversize, né, grandão, raglan e todo cheio de texturas. E aí dela tem pipoca, tem trança, tem ponto arroz aqui no meio, tem trança no raglan. É lindo esse também. Maravilhoso. E ela fez algumas versões que também servem para os homens. Também serve porque não é uma blusa que tem modelagem, né? Não é acinturada. Então veste perfeitamente qualquer tipo de corpo. Aí ela tem esse que é de jacquard, que também é um sweater oversized, mas aí a brincadeira agora é no jacquard, na pala. E ela fez também duas versões, ela fez a versão mais quente e uma versão com cores mais frias. Ficou bem bonita essa aqui também. Essa blusa Take Me Out também é bem bonitinha, também no mesmo padrãozinho das coisas que ela gosta, mas esse daqui não é raglan, esse é boxe, né? É reta, é uma quadradona. E aí ela fez uma texturazinha sutil no corpo e ela fez trança na barra, que fica super bonito, e nos punhos, né? Também o marido dela usando, tá vendo? Então é legal porque é isso, as peças dela são bem unissex, né? Mas tá vendo? Dá pra ver bem aqui a trancinha na barra, a trança nos punhos, aqui dela dá pra ver melhor, e essa texturazinha super sutil no corpo. Esse cardigan que chama limoncello, que também tem bastante tranças, é um cardigan bonito também, todo cheio de texturas no corpo. Coffee Run, esse daqui também é dos básicos e simples, também é um raglan, a única diferença do raglan é que ela fez esse canelado torcido que desce aqui no raglan, mas também é totalmente básica no corpo, tá vendo? O corpo todo em malha, super simples, a brincadeira tá nos detalhes. Daily Stripes, que é um cardigan listrado, também super simples, com cordão, todo feito em cordão, é para ser bem fofinho, né? E também oversize, tá vendo? Grandão, cai nos ombros, mangas grandes e tal. Eu gosto desse estilo dela, porque é um estilo bem confortável, bem gostoso de usar, né? Aí um gorro, mais simples ainda, esse é um gorro que tem todo em malha, né, em jersey em cima, e daí tem um canelado na barra, esse formato meio estranho em cima da cabeça, ele fica mais quadradinho. Sundays é uma das peças de verão que ela tem. Nesse livro ela misturou um pouco, então ela tem peças de inverno, peças de verão. Mas também é super simples, tá vendo? Todo em malha, simples, daí tem uma gola dobrada e não tem acabamento aqui um acabamento simples, né? Nas cavas. Fica parecendo como se não tivesse um acabamento, sabe? Esse Sweetheart é muito lindo também. É um suéter oversize, também é raglan, mas ele tem esse desenho de escamas que vai crescendo da pala pro corpo. Então, tá vendo? Você começa aqui menorzinho e vai aumentando conforme você vai aumentando o tamanho da sua peça. E ela tem a trança aqui no meio, trança no raglan. Isso eu acho muito bonito, ó. Lindo.
Esse é desses que ela faz com uma combinação de um fio fino e um mohair, então fica também fofinho e bem fluido. Send Me a Postcard, que também é uma regatinha simples de verão. Também não tem nada demais, assim, bem simples, bem baunilha mesmo. Essa peça de um ombro só, assimétrica, que chama Fortuna, que depois ela fez um arremate em crochê nas alças, assim. Fuzzy, que é é um colete que ela fez bem peludinho, bem grossinho, peludinho, para usar por cima das roupas. Essa é a irmã dela. Vendo bem grossinho, bem peludinho. Essa golinha que tá super na moda de fazer lá fora, eu particularmente não gosto, não gosto de babado, não gosto dessas coisas assim, enfim, não gosto disso, mas tá super na moda. É uma golinha que é pra você usar por cima das coisas, você pode usar por cima de camisa, você pode usar por cima de camiseta, de vestido, e aí geralmente ela é rendadinha e tal. Aí esse gorrinho que é um pouquinho mais interessante que o outro, tem tranças e tal, e tem uma barra bem gordinha, que fica bem quentinho. Muito legal. Esse daqui também eu já mostrei para vocês rapidamente. Esse é o livro da Paula Pereira, que é uma brasileira que mora fora, chama Tricô e Texturas, e é o primeiro livro de uma brasileira lançado pela Laina. E ela lançou, como eu já falei, eu acho que depende do autor e tudo mais. Você pode lançar, sempre lançar em inglês, mas você pode lançar o livro também na sua língua materna. Então tem gente que lança, por exemplo, em inglês, norueguês, sabe, finlandês, e ela lançou em inglês e em português. E português brasileiro, né, porque ela é brasileira. E esse livro aqui tem para vender aqui no Brasil, tá? Esses livros todos são vendidos pela Laina, que é uma editora finlandesa. E, e assim, dá para comprar online, mas é o que eu falei, daí tem um frete super caro e daí não tem taxa de importação, tá? Então, se você comprar e a FedEx te cobrar, você pode reivindicar, porque não tem taxa, livro não incide imposto de importação federal, tá? Mas esse daqui tem para vender na novelaria, por exemplo. Que eu saiba só na novelaria, tá? Mas tem para vender lá, e aí você pode comprar direto daqui, em reais e parcelar, enfim. Daí é outra, né, outro esquema. Mas esse livro é lindo também. E também, de novo, eu me apaixonei pelo livro, pela blusa da capa, que é linda. E dentro tem outras peças muito lindas. E bem com bastante textura, sabe? Eu gosto bastante dos desenhos da Paula. O livro da Paula Pereira, que tem esse cardigan, esse suéter lindo na capa. Então tem essa blusa que chama Expedito, que tem texturas e cores. É bem bonita. O livro é legal porque ela explica tudo, por que chama, o nome, né, das peças e geralmente é baseado em designers, em arquitetos, é muito legal. E daí ela pega inspiração justamente das texturas e cores nas peças, né? Então esse daqui é assim, ele tem essa textura que fica interessante. O suéter da capa, que chama Diamantini, que eu acho maravilhoso, que é essa peça toda texturizada, com essa gola meio tartaruga, que é super bonita. Essa daqui é a próxima que eu quero fazer. Essa blusinha que chama Viana, tem essa golinha bonitinha, tem um picôzinho aqui nos punhos.
Um desenho bem simples, mas bem elegante. Esse cardigan que chama Cobogó, maravilhoso, Cobogó, né? Todo mundo conhece da arquitetura. Olha que coisa bonita, olha que textura incrível que ela criou. Uma textura com duas cores, super bonito esse cardigan. Esse cardigan Milhazes, que é inspirado na Beatriz Milhazes, que é uma artista plástica. Ele também tem essas texturas de crochê no meio do tecido. Esse chale que chama Lígia, também muito bonito, muito bonito. Ele tem uma cor, uma coisa de cor só embaixo, mas textura em cima, ele é bem interessante. Esse suéter que chama Balaio, que é com jacar. Esse desenho bonito aqui na tala. Muito bonito, com uma faixa no meio. Oiticica, inspirado no Hélio Oiticica. Também tem essa pala com essa textura interessante. Tá vendo? Tem duas cores. E tem uma espécie de ele trança entre as cores, assim. Não sei se dá pra ver direito na imagem, mas é aquele trança, assim. Ó. Bem bonito. Esse chale que chama Rendado é maravilhoso, maravilhoso. Tem esse desenho de meio que umas flores, assim, junto com renda. É muito bonito. Acho lindo esses chales que tem uma cor só e daí a graça dele tá toda na textura. Dependendo do fio que você escolhe, fica tão lindo. Esse cardigan chama Cestaria, tem essa gola lindíssima, lindíssima. E depois ele é todo simples, tá vendo? Tudo em malha, mas é muito bonito. Olha que lindo que fica. Aí esse pullover chamado Cidreira, que tem também detalhe na pala e nos punhos, e em renda. Bem bonito também. Olha que lindo que fica. Ó, bonito. Essa blusa chama Lina, eu acho maravilhosa. Ela tem dois tipos de textura, é um raglan, que tem dois tipos de texturas com duas cores. Então fica uma blusa que não é muito chamativa, mas ela é muito interessante. Ela atrai o nosso olhar. Super legal. Essa foi uma que a Mariane da Fios da Fazenda fez também. Ela fez com um azul escuro e um clarinho, um off-white, ficou bem bonito. Franzidinho, que é uma camisetinha simples também, que tem um detalhe na pala. E é abertinha, é linda. As meias caliandra, que tem essa textura, parece uma florzinha. Bonitinha. Eu particularmente não entendo muito meia com muita textura, porque pra mim me dá aflição de enfiar essa aqui dentro do sapato, que eu acho que você vai estragar. Mas enfim, se você for cuidadosa, ou você pode usar só pra ficar em casa também. Tá vendo que você tem esses fios que passam por fora. Mesclada, que é uma blusinha simples que ela usou um fio mesclado, então faz esse efeito bonito de listra. E tem uma textura aqui atrás, aqui nos ombros, que passa por trás e aqui na gola também. Olha que bonito. Essa blusa que chama Florada, que também ela fez essa brincadeira com um fio diferente e que passa por fora também. Então também é igual, que nem eu falei, aquele, parece um jacar ao contrário, que tem esses fios que passam por fora e criam uma textura muito bonita. E ela fez com esse baixo contraste, fica muito legal. Manacá,
É um suéter todo em tricô helicoidal, que também tem essa textura dessas florzinhas, igual a meia, que fica na pala. Bem delicado, bem bonitinho. Essa blusa que chama brocado, que tem essa textura que lembra o Oiticica que ela fez, é muito bonito. Ela usa baixo contraste de cores, então fica super interessante, tá vendo? Fica sutil essa mudança de cor. Fica muito interessante, muito bonito. Blusa musgo, que ela fez com fio bem fofinho, um buclé, então fica bem texturizada. Tá vendo? Mal dá pra você ver a textura, mas você vê que tem alguma coisa aí. Tem uma trança folgada, assim, uma trança bem aberta. Aqui dá pra ver melhor, ó. Trança bem aberta, mas que no fio buclé é isso, ela fica menos nítida, então ela só dá é uma textura assim de um amassado e não é uma textura muito clara, mas que fica muito bonito. E essa blusa Allen, que é com um jacara aqui interessante. Tá vendo? Um jacar bonitinho, simples. E acabou. Aí esse daqui é um livro que se chama Stripes, da Vera Valimak. Vera Valimak também é uma autora, uma designer finlandesa. E ela diz que ela ama listras. E aí ela fez um livro, ela tem vários livros publicados. E ela fez esse que é dedicado às listras. Então, é muito legal, porque tem listras com textura, listras sem textura, listra com várias cores, listras com poucas cores. E aí tem vestido, blusa, chale, tem de tudo, sabe? É muito interessante porque tem é uma série de designs diferentes, de peças diferentes e com bastante criatividade nas listras, sabe? E aí, dentro do livro, é listrado, lógico, né? O livro de peças listradas da Vera Valimak é muito bonito, que também tem coisas que são super sutis, tem coisas bem básicas, um monte de brioche, ela ama brioche, e aí ela brinca com listras de todos os jeitos, listras por causa do brioche, listra por troca de cor, listras de texturas. Aqui, por exemplo, é listra só com textura, muito legal. Algumas das peças. Essa daqui eu não vou nem tentar falar o nome das peças, tá? Porque tá tudo em finlandês. Mas esse daqui é um cardigan listrado, simples, mas meio grandão, assim, oversize. Mas é simplesmente de ponto malha, tá vendo? Bem simples. Esse chale, super bonito, que ela brincou com essa construção que você... uma entarsia, né? Então você troca de cor no meio da carreira e aí fica assim, ó. Interessante. Aí esse vestido, que também é super simples, todo em malha, com listas bem grossas, e aí a graça é justamente isso, ele é um vestido, ele é compridão. Obviamente você pode transformar ele numa blusa, se você quiser, né? Você pode fazer ele mais curto, mas ela brincou com isso, brincou com as listas grandes, para você poder fazer uma peça grande e ficar interessante. Esse chale que eu acho maravilhoso, que ela brinca com intársia, tá vendo? Ela troca de cor no meio do caminho, tem brioche também. Então ela brinca com as listras do brioche, as listras que ela cria fazendo entarse, trocando de cor. Muito bonito, ó. Os detalhes. São lindos. Esse cardigan que chama Vene, que eu acho muito bonito porque ela misturou as listras com a renda. Então tem uma renda embaixo e aí as listras em cima. Que lindo. E também ela brincou com uma escolha de cores que tem pouco contraste, então de longe quase que parece só uma textura, né? Aí ela tem esse chale que chama Ellen, é uma Sharp, que é lindo também, que ela brincou com as listras de cores e texturas.
Vendo ele, as pontas se encontram, bem interessante. E aí aqui dá pra ver que aqui é tricotado assim e aqui é tricotado assim, então você provavelmente é modular, você deve levantar pontos ao longo do trabalho. Meias, meias listradas, simples, mas são bem simpáticas. Aí ela brincou com o contraste de cores. Essa blusa é muito bonita, chama Hele. Tem também tem umas pregas aqui na pala, eu acho muito bonito. E aí tem essas listras que são verticais. Então é interessante porque você vê que a construção também é lado a lado. E fica meio túnica, né? Compridão, que também você pode fazer mais curto, você pode fazer tipo regata. Mas é bonito que é uma construção lado a lado. E aí cria essa textura com as pregas na pala. Essa é aquela. Aí aqui no meio tem um monte de fotos de novo, alguns que a gente ainda não viu, alguns que a gente já viu. Os livros da Laina são muito bonitos, porque eles têm um cuidado com as fotos que é muito legal. Eles escolhem lugares lindos e as fotos são muito bonitas, então eles valorizam muito isso. E eu acho particularmente que essas fotos valorizam demais as peças, né? As peças já são lindas e daí eles ainda complementam com as fotos e fica muito legal. Aí tem essa blusa que é toda listrada e também tem uma construção diferente, tá vendo? Você levanta pontos para fazer as mangas. E ela brincou com listras de várias cores também, pôs um ponto de cor interessante. Esse chale que é lindo, tem um chale que a listra tá só na textura, eu gosto muito disso também. Então ela tem as listras porque ela tem as faixas de cordão, aí ela tem as listras porque ela tem o canelado torcido. E aí fica um chale super texturizado e ela ainda brincou com o fio que ela usou, que é um fio mesclado, então fica todo texturizado. Muito bonito. Aí tem esse lencinho que chama Maria, que é feito também em várias partes, né? Então ela também brincou com as cores aqui, as listras. Esse cardigan é muito bonito. Ele brinca com a textura da renda, também ele é lado a lado. Daí tem a textura aqui embaixo das listras. E aí ele fica assim assimétrico, tá vendo? Ele fica de um jeito bem bonito no corpo. Aí tem um gorro. Não, é uma gola, chama Ida, que também brinca com listras e renda. Eu adoro esse jogo de listras e renda, acho muito bonito. Esse chale é maravilhoso. Tem essas texturas com brioche, que é muito bonito. Ó, que coisa linda. Olha essa borda, que maravilha. Então, ela fez listras em ponto, num ponto texturizado, um canelado texturizado, e depois ela fez essa barra em brioche, um brioche que dança, assim, é super bonito. Ó, que lindo. Uma regatinha simples, listrada, bonitinha, bem básica. Também com esses acabamentos que são bem simples, que é para ficar bem leve. E ela é tipo túnica, né, comprida, também você pode fazer curta, você pode fazer regata. Outro chale, que é muito bonito também. Também ela brinca com as listras de cores e de texturas. Olha que lindo. Tem vários tipos de listras, né, mais grossas, mais finas. Essa camiseta, que é uma camiseta de listras grossas também, tipo raglan. E aí as listras ficam esse quadradinho assim. Aqui. Outra camiseta com listras só embaixo, né? Fica bonita também, bem simples. E essa última peça também, ela gosta de brincar com essa troca de cores, tá vendo? Na barra. Então é um cardigan
aberto no meio, e daí metade é de uma cor, a outra metade é de outra. O punho também, tá vendo? Aqui o punho acompanha a barra, aqui o punho acompanha a barra. E daí é isso. Mas é muito lindo, tem coisas realmente muito bonitas nesse livro. E por último, esse também é um livro de técnicas. Na verdade, esse daqui é o mais de técnicas dessa lista aqui, que chama Embroidery on Knits, que é bordado no tricô, da Judith Gumlit, que é uma autora alemã. E esse livro, ele não tem receita, mas ele tem os bordados. Então é legal porque ela ensina, ela dá as dicas e tal, e ela ensina a fazer os bordados. E depois tem, como eu mostrei, o uma ficha com todos os desenhos, né, com os riscos dela de bordado que você pode copiar e fazer exatamente igual. É muito, muito legal. Esse é um livro que eu tô querendo faz tempo, porque eu acho que ele é isso, ele é complementar ao tricô, né? Ele é complementar às suas peças. Você pode ter uma peça simples, assim, lisa, básica, que nem essa, e aí você faz um bordado em algum lugar. E tem também um uso muito legal. Se você tem uma peça de tricô que você ama e ela de repente tem um buraco, acontece às vezes. O pregador, não é para pregar a peça de tricô, por favor, mas sei lá, o pregador fez um furo, enganchou em algum lugar, abriu um pedaço, ou com o uso começou a abrir buraco, alguma coisa assim, você pode fazer, você pode remendar, né? Tem como remendar tricô se você ainda tiver o mesmo fio e tudo mais, mas você pode, dependendo do lugar e tudo mais, você pode fazer uma aplicação de bordado. Então você não precisa jogar fora aquela peça, ou fazer aquele visible mending, que é quando você faz um remendo visível, que é lindo também hoje em dia, é toda uma tendência, eu acho que é muito legal. Mas você pode fazer um bordado mesmo, tipo, você pode fazer um desenho, um motivo, alguma coisa assim na sua peça e transformá-la, reaproveitando uma coisa que talvez você fosse jogar fora. E obviamente você pode fazer bordado no seu tricô que está inteiro, sem nenhum buraco também, só para deixar ele mais bonito e mais interessante, mais a sua cara, né? Eu gosto muito desse livro. E por último, o livro de bordado da Judith Gumlis, que também, como sempre, tem fotos maravilhosas, fotos em lugares maravilhosos, com peças maravilhosas, aí tem um pouco do cantinho dela, do fazer dela, do bordado. Esse daqui também é um livro que fala muito da técnica, então o começo todo do livro é sobre a técnica, sobre bordado, sobre ela tem materiais e não sei o que, e ela tem um capítulo super bonito que ela fala sobre o avesso do bordado, que é a questão do tem que ser bonito, não tem que ser bonito e tudo mais. Tá vendo? Ó, preparando o bastidor, daí como que você pode copiar o seu desenho, medir a peça para poder alinhar ela, onde você vai querer bordar, né? Para você poder saber onde você vai bordar. Então tem toda uma explicação sobre bordado e sobre como preparar o seu bordado, como fazer o seu bordado, dicas de como passar o fio quando você vai fazer fio duplo. Aqui que ela fala, que é muito bonito, é um capítulo que ela fala sobre um avesso bonito versus um avesso funcional. E aqui ela fala, é super bonito, que ela fala dessa teoria de que o avesso tem que ser lindo e ela acha que o avesso tem que ser funcional, porque é uma peça que você vai usar, não adianta ele ser lindo e soltar e desfazer o seu bordado, então ele tem que ser funcional e tudo mais. Eu acho muito bonito o texto dela. Aqui ela está falando sobre esse tecido que é solúvel em água, então você pode usar para fazer para fazer o desenho, né, acompanhar o desenho, bordar e quando você termina ele sai, como tirar, como lavar. Aí aqui tem um diretório de pontos, então tipos de pontos, como fazer os tipos de pontos, tá vendo que ela vai usar? Então, como fazer a margarida, enfim, tem vários, tá vendo? Como fazer o nó francês. Aqui, como bordar com a fita de seda, que faz essa coisa linda que parece pétala de verdade. Então, ó, tipos de fios de seda e como usá-los.
como fazer o nó no final para prender bem. Fica lindo, ó, parece flor de verdade. Ó, que coisa impressionante. Eu acho tão bonito. Colocação de cor, então como usar a teoria das cores, como escolher os seus fios. Aqui ela fala sobre o contraste, tá vendo? Ó? Quando você tem um baixo contraste, fica bonito. Não é ruim você ter um baixo contraste, mas que na verdade o seu cérebro percebe. Então, que pula mais, que salta mais quando tem maior contraste versus quando tem pouco contraste. Então, aqui para você escolher. E ela fala, né? Não é que você tem que ter contraste. Você pode perfeitamente fazer uma textura. Então, aqui ela usou o mesmo fio do fundo, por exemplo. Mesma cor, mesmo tudo, mesma textura, mesmo fio. Ele só cria, o bordado ele é simplesmente feito com a textura. Aqui é um baixo contraste, aqui é alto contraste, aqui também com o mesmo do fundo. Então, pode ficar muito bonito, é uma questão de você saber usar, né? Saber quando usar. Então, aí, tipos de desenhos. E aí ela fala, por exemplo, do bordado de uma cor versus bordado de várias cores, né? Então, como você poder escolher as variações, se você quiser, alguns exemplos, como é que fica e tudo mais. Como lavar, como guardar as suas peças que tem bordado. E aqui sim são as páginas de projeto mesmo, né? Então ela tem o bordado e aí ela explica ó, o que, que é. Então aqui é nó francês, aqui é desse split stitch, aqui é straight stitch, quais são os pontos que ela usou e ela põe numa peça, né? Ela não ensina a fazer essa peça, mas é a sugestão de onde ela pôs, por exemplo, né? Então as margaridas, então tem a sugestão de uma peça e quais são os pontos que ela usou para fazer essa, sabe? Então todos eles têm, ó. Esse é um que eu amo, que é a samambaia. Então qual é o ponto que ela usou e como que ela faz. Aí esse daqui também, tá vendo? Então aí ela vai mostrando, esses daqui são os rabiscos dela, né? Esses daqui são os riscos dela. E que depois tem naquele encarte atrás para você fazer, para você copiar exatamente esses. Para você não estragar seu livro, tem exatamente esse risco lá atrás para você copiar, né? Então, tem sugestões de como colocar, onde colocar, que fio colocar. Mas é o que ela fala, é a sugestão, né? Você faz como você quiser. Esse ela usou o fio de seda, tá vendo? A faixa de seda. Aí esse daqui, a libélula. Eu adoro esses de insetos. Essa borboleta é lindíssima. Aí tem vários tipos, tá vendo? De borboletas e de mariposas e insetos. E também tem tudo no encarte. E aí de onde ela pega inspiração, tá vendo? E aí ela usa fios diferentes. Então alguns ela usa lã, alguns ela usa cetim, alguns ela usa essa faixa de seda. Esse daqui, tá vendo? Inspiração para uso desse bordado. Ela ensina a fazer e depois ela dá a sugestão de uso. Esse daqui eu queria fazer uma manga de suéter, tipo um suéter liso e fazer assim nas mangas, eu acho que ia ficar tão bonito. As árvores. Esse é aquele que eu falei que eu acho lindo, que me lembra tatuagem, essa tatuagem no externo, que eu acho que é tão bonita. Você tem uma peça assim que nem essa, que é mais lisa, e aí você faz esse floral enorme com cores, fica tão, eu acho que fica tão bonito. A inspiração dela, né? Aí, tá vendo? Luvas bordadas e tudo mais. Como fazer na luva e tudo mais. E daí, mais inspiração no final, né? Se você quiser. E daí é o que eu falei, que aqui tem esse encarte que depois você abre e tem todos os riscos dela, desse livro. Não vou abrir tudo porque ele é enorme, como você pode ver, né? Mas aí você pode usar esses riscos, você copia ele nesse papel solúvel, hidrossolúvel, e daí você borda e você guarda o seu encarte para você poder fazer mais e mais e mais e mais e mais vezes. É isso. Que livro.
E esses foram os meus livros de tricô de alguma designer específica ou com alguma, enfim, com alguma forte, como é que a gente fala? Com uma forte inclinação para receitas diferentes ou de algum modo interessantes, né? E por hoje é isso. A gente se encontra de novo no fim de semana que vem no Tricotando Juntos. Bom domingo, tchau, tchau.